Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Bom, depoimento 1. Trouxa e fracassado. Boa noite, Rasta, boa noite, Mal, e boa noite a todos os encalhados de plantão. Resolvi mandar esse e-mail porque preciso de uma opinião sincera sobre uma situação que, para mim, é a definição de vergonha alheia vivida em primeira pessoa. Isso aí é o que a gente chama só de vergonha, tá, irmão? Mas eu adorei essa piada. Foi bom. Sim, foi bom, né? Tenho 27 anos, moro no interior de Minas e terminei um namoro de quase 4 anos. Eita. Há alguns meses eu estava meio estressado com problemas no namoro e achei que dar um tempo era uma boa ideia. Só que, para minha surpresa, ela aceitou e aproveitou o tempo melhor do que eu. 2 semanas depois já estava postando foto no bar com as amigas, com decote, copo de cerveja, tudo mais. Eu achei que ela ia sentir falta, mas quem sentiu fui eu. Isso acabou mexendo comigo e decidi tentar reatar. Mandei mensagem no aniversário dela, ela respondeu com obrigada, espero que esteja bem. Frio. Aí, poucos dias depois, ela postou uma foto com um cara que não é nenhum amigo que eu conheça. Fui tomado por raiva e ciúmes. Não aguentei e fiz a burrice de reagir com aquele emoji de foguinho. Eita. Mal dormi e no dia seguinte mandei uma mensagem dizendo que queria entender se ela estava com alguém, mas ela não respondeu. A faca só entrando. Escrevi outra vez após uns dias e também nada. Um mês depois, a gente se encontrou no casamento de um amigo e ela estava linda. E eu, já meio calibrado, resolvi conversar. Falei que ainda pensava nela, comentei sobre projetos de vida, que queria ter uma família, casar e que ela era linda, maravilhosa, etc. Mas ela não demonstrou muito interesse na conversa e só agradeceu. No dia seguinte, acordei com vergonha. Mandei uma mensagem para ela me desculpando, mas ela só respondeu: tudo bem, não se preocupe. A indiferença, né, velho? Aí resolvi partir com tudo para tentar reatar. Comecei a mandar mais mensagens para interagir e ela nunca se interessava em conversar. No máximo respondia que estava tudo bem. Mandei flores na semana seguinte. Quem recebeu? O novo namorado dela. Caralho. Ela me escreveu dizendo o que havia acontecido e fiquei na vala. Aí, semana passada, ela me mandou mensagem dizendo que o pai dela estava doente e pedindo oração. Eu, emocionado, resolvi passar na casa da mãe dela para dizer que se precisasse de qualquer ajuda, poderia contar comigo. Quem está lá com a mãe dela? Ela e o namorado. Ai, meu Deus, ele também foi pedindo, né? Tipo, dobrando a aposta ali. Me apresentei, desejei força e fui embora me sentindo um fantasma e um bosta. Caramba. Sei que deveria desistir, mas também sinto que esse relacionamento que ela se meteu pode terminar a qualquer hora. Fica ali na pilastra, esperando assim, ó. É. Meu Deus. Então, Rasta e Mal, sejam sinceros comigo. Se ela terminar, ainda existe uma forma digna de reconquistá-la depois de tantos vexames? Não. Ou é melhor aceitar o meu fracasso? Aceita. Mas eu acho que aqui o nosso especialista pode brilhar, né? Diga aí. Vai lá, Nicolas, solta o som. Já querem que eu entre compartilhando? Vocês querem fazer pequenas pontuações? Eu pego a pontuação de cada um e já dou continuo. Gostaria que você já falasse. Então deixa eu tirar o meu blazer que o papo vai ficar bom. Tô gostando disso. Vamos lá. Tem o nome, Rasta, tem o nome do nosso querido gado aí ou não? Não, a gente deixa anônimo. Tá. A gente só fala a idade. Tá. 27 anos. Tá. Se ele tá nos ouvindo aqui, vamos criar um codinome Joãozinho, só para ficar mais didático. Sabe a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, ouvindo esse relato? Que ele é mais comum do que vocês imaginam. Mais comum.
Ou seja, esse tipo de relato, lembra que há 10 minutos eu falei sobre os erros clássicos da Reconquista? É justamente isso que ele fez, que por coincidência foi algo que eu fiz em 2008, 2010, também dando flores. Pois é algo muito impulsivo, muito emocionado. E o que eu compartilho com o nosso amigo ali, o Joãozinho, codinome, é para primeiro, antes dele pensar em reconquistar ou restaurar ou se vale a pena, ele pegar leve com ele. Pois ele já inicia o relato dele com um certo peso de caramba, eu fiz cagada, eu fui dar tempo. Então, cara, porra, pega leve por quê? Se você soubesse que dar tempo é uma merda, você não teria dado tempo, teria conversado, resolvido o problema e não piorado o problema com o tempo. Então, uma primeira orientação, o primeiro conselho que eu dou para você é, cara, pega leve. Pois se você tivesse a referência de como se comportar nesse momento, você não deixaria isto acontecer. Agora, diretamente a uma outra questão que o Rasta trouxe, né? Essa indiferença. Meu irmão, essa indiferença rasga o teu peito como homem, só que não só o teu peito. Muitos homens passam pela mesma questão, só que qual que é a grande diferença? Não verbalizam. Então, calma que esta dor, esse incômodo, pode ser um incômodo parecido com o meu, lá daquela época, para você usar como pontapé inicial para acordar para a vida e enxergar o seguinte: o que eu fiz de gadeagem, o que eu fiz de bigodagem que levou a esta mulher se afastar de mim? Então, é usar o incômodo não para te colocar numa posição de vítima, como está no início do texto dele, né? Vergonha alheia, acho que foi isso, né, Rasta? É Foi isso, né? vergonha alheia em primeira pessoa. Então, tipo assim, porra, calma. Pô. Então, pega esse dor para você realmente trazer ordem e, olha só que dado interessante, né? Relacionamentos que começam menos de 3 meses depois do término tem mais da metade tipo assim, tem mais da metade de chance de acabar. Ou seja, eu chamo isso de relacionamento tapa-buraco. Que a pessoa se envolve não necessariamente para construir uma dinâmica, mas sim para suprir aquela dor, para suprir aquela saudade, para ter aquela fuga. E por que termina em média de 3 meses? Pois a pessoa vivencia isso por 3 meses e a dor não passa. Daí, porventura, vou dar um exemplo prático. O meu aluno de ontem, ele passou por esse caso. Ele conseguiu enxergar a ordem de, a partir da dor, organizar a vida. Quando a ex dele terminou com o tapa-buraco e voltou a interagir, ele estava melhor e mais ordenado. Ponto. Isso é bom. Agora, respondendo à pergunta dele, vale a pena voltar? Se for para voltar para o mesmo, para a mesma dinâmica e simplesmente para suprir uma carência ou um ego ferido, cara, não volta. Porque, como mesmo eu sempre falo, o namoro ele não pode ser levado tão a sério a ponto de ser considerado um casamento. Claro que não, porra. Claro que não. Eu sempre digo para as pessoas que o namoro ele precisa ser enxergado como uma transição e não como fim. A transição para algo que vai ser ou um casamento ou o término definitivo. Então, se porventura já houve o rompimento desse namoro e nesse rompimento ela já ficou com outro, porra, é um sinal amarelaço, cacete. Que mulher é essa que, nesse momento de término, ao invés de buscar uma ordem e uma consciência da dor, busca uma fuga e um acalento, entende? Então, vai valer a pena reconquistar? E se ela terminar, olha, se ela terminar, eu não sei. Mas o que eu sei é que se você conseguir se tornar homem depois dessa dor, aí sim a decisão vai ser muito mais objetiva e clara. Concordo. Eu acho que ele cometeu, assim, vários erros, talvez no desespero, né? Como você falou, tipo, ficar desesperado, tem que fazer alguma coisa e tal. Mas eu acho que ele faltou um dado especial aí nesse relato, que foi por que ele deu esse tempo. Tipo, o que aconteceu? Porque o namoro não era tão calmo, ele não estava bem, mas nada. Aí eu decidi dar um tempo. Não, ele falou, é porque ele não foi específico, né? Ele usou apenas o seguinte termo, ele usou o seguinte termo, ó. Eu estava meio estressado com problemas no namoro. Era isso. Sim. Ele não diz quais que são esses problemas, tá entendendo? Tá. Exato, mas concorda que é um dado importante a gente saber, para poder, né, responder a pergunta. Mal, deixa eu trazer um dado interessante para esse tipo de situação. São 3 pilares que abrangem 80% da situação. Nicolas, o que traz essa questão? Imaturidade, egoísmo e falta de caráter, ponto. É o que leva, geralmente, à desordem, e essa desordem leva ao fim ou ao tempo do relacionamento. Então, ele não traz o dado, porém,
se a gente analisar de uma maneira lógica, se o relacionamento estivesse ordenado, maduro e com uma transição clara ou com os valores alinhados, não tinham dado esse tempo. Eu acho que não existe tipo, isso não existe. Vou dar um tempo. Não? Não. Tempo em namoro, tempo em casamento não se dá. E tempo em namoro, tipo, não existe. Tipo, você acabou o namoro, entendeu? Aí quer voltar, eu não quero insistir tempo. Tipo, o que é isso? Vai dar um Perfeito. tempo pra quê? Em 80 ou 90% do tempo que existe no namoro, no fundo, a pessoa se afasta para criar coragem em terminar ou encontrar uma transição para ter coragem em terminar. No caso desta pessoa, ela pediu esse tempo, encontrou alguém e nesse alguém ela teve essa transição para de fato se afastar. Então, concordo com você, Não, Mauro. na real, quem pediu o tempo foi ele. Só dando esse detalhe. Quem pediu o tempo foi o cara. Foi. O arco é assim, ele pede o tempo. Ele tá estressado com a razão que ele não disse, certo? E aí ele pede o tempo. E aí ela concorda imediatamente. Tá bom. Não teve choro, não teve tipo... Ela reagiu bem ao término. E aí depois de um tempo, tipo assim, uma semana depois, ela já tava postando foto com as amigas, foto de decote e tal. O que eu já boto assim, se você namorava uma mina, que é esse tipo de mina que tipo que fica postando foto com as amigas na balada, de decote, de bebida, pá, tipo, essa mina ela tá numa outra chave, né? Ela tá numa outra, como é que eu posso dizer? Numa outra etapa existencial. Ela tá no Girls Just Wanna Have Fun, né? Ela pode até ter algum desejo dentro dela, tipo remoto, de querer uma família, não sei o que lá, mas a prática dela não é uma prática de uma pessoa madura, né? Não. Primeiro que assim, mulher não aceita, uma mulher rocheda mesmo não aceita tempo. Ela tipo, ela diz, não, acabou e corta o contato com o cara, né? É isso que faz. Então, assim, ela obviamente já começou a mostrar esse comportamento. Aí ele viu e aí ele se sentiu, o que mostra que ele também está imaturo, né? Porque ele viu ela se divertindo, ou seja, ele estava olhando, acompanhando ela, né? Para ver, sei lá, o que é que ele queria ver. E aí ele viu ela se divertindo, viu ela em clima de balada, né? Gente bonita em clima de paquera e se sentiu, eita, ela tá bem, né? Perfeito. Ela tá bem. Então aí ele sentiu no ego isso daí, né? Como assim? Ela não está sentindo tanta falta de mim? O lírio do vale, o alecrim dourado. Perfeito. Uma das piores coisas para mim desse relato foi ele questionar se ele devia ficar ou não de prontidão esperando a menina acabar, pô. Isso mas tipo, eu sou o tapete, tá ligado? Pisa em mim aqui, por favor, que eu tô precisando. Mas isso aí é mais pro fim, né? Isso aí é mais pro fim. A coisa desenvolve. Ele, tipo, ele vê isso aí, né? Ele vê ela com um copo de cerveja, com as amigas, na balada e tal. E aí ele resolve, tipo, ao vê-la feliz sem ele, né? Ele resolve tentar reatar. Ou seja, tipo, já é o erro. Eu não acho, aí eu vou dizer pro brother aqui, se ele estiver nos assistindo, eu não acho que você quer voltar com essa mulher. Eu acho que você sentiu você sentiu o golpe, tá ligado? De que você não era tão importante assim para ela quanto você imaginava que era, e você sentiu, tipo, a mulher, a maior agressão que a mulher faz ao homem, né, é atacar ele, não atacá-lo fisicamente, né, mas é atacá-lo naquilo que ele acha que ele significa, né? É naquilo que ele acha que ele significa. A mulher que você gosta, a mulher que tá com você e pá, se ela dá dicas de que ela enxerga você
de uma maneira bem menos do que você se enxerga, nossa, velho, isso aí é uma das coisas mais dolorosas para o homem. É por isso que você precisa ser vacinado para essas coisas. Eu tenho o meu próprio método terapêutico é o Menos Você Tacil, de 8 em 8 horas, né? Que é o cara não se levar muito a sério, mesmo na dor, né? Sempre tentar ter essa, tipo, por que isso está acontecendo comigo? Por que não com você? Né? Sim. Por que não com você? Você, né, é o alecrim dourado. Então, assim, eu não acho que você queira voltar com essa mulher, não, certo? Mas aí vamos continuar aqui o arco, né? Ele escreveu e ela não respondeu. Então, tipo assim, ele já estava sentindo o golpe, né? Tipo, eita, não sou tão importante assim. Aí ele manda mensagem no aniversário dela, né? Que é um dia que, sei lá, ela ia estar mais né, esperando os votos de felicidade de todos e pá. Ele vai lá e manda. E ela, tipo, não responde. Então aí já aumentou essa ferida dele, né? Já, tipo, caralho. Pouso foi o segundo sinal que era para ele se ligar, né? Ele deveria ter ligado quando ela não respondeu da primeira vez, pô. E olha que Não, proporcional. aliás, ela fez pior do que não responder. Olha só o que ele fez. Quando ele mandou a mensagem no aniversário dela, ela respondeu com obrigada, espero que esteja bem. Tipo, a mensagem mais genérica e fria possível, né? E aí ele sentiu ali a adaga do Rei Bruxo de Angmar no coração ali, né? Tipo, a adaga fria de Mordor. Perfeito. E percebam, senhores e senhoras, uma certa hierarquia de ações e movimentos que ele faz a cada negativa que ele recebe. Ele Então, dobra a aposta, né? E por incrível que pareça, isso que ele está fazendo é só o estopim inicial. Se ele trazer mais relato, ou se ele continuar e ele não tiver a consciência de ouvir essa live, o que que acontece, né? Começa com essa insistência, daí às vezes começa a aparecer no trabalho, começa a cruzar, tipo, encontrar a pessoa sem querer numa padaria, na saída do colégio, da faculdade. Aí começa a pedir para amigos ou familiares falar com a pessoa, mesmo namorando. Ou seja, ele perde a noção de um certo respeito do livre-arbítrio e ele começa a ficar desnorteado, desordenado, a ponto dele fazer coisas que, se ele pensasse duas vezes, jamais faria. Jamais faria. Entra em modo desespero e fica achando que isso é porque ele ama muito ela, quando na verdade ele só tá com orgulho ferido. Perfeito. Aí E pensando só em confunde. si, né? É mais uma vaidade Perfeito. disfarçado de esperança vazia e ele quer se autoafirmar. E Pra ele qual que é mesmo. o grande problema comum, muito comum? Confundir toda essa desordem, esse incômodo, isso que o Rasta falou do desconforto, do sofrimento, como se fosse um gesto de amor. Aí ele confunde com amor e ele acha que esse amor vai valer a pena. Mas, porra, tá fazendo cagada pra cacete. Cagada. E esta confusão é que gera esse desconforto, essa humilhação e, em contrapartida, afasta mais a pessoa do que reaproxima. Então, respondendo à última pergunta dele, será que vai dar certo? Se ele continuar fazendo essas questões errôneas, egoístas, como o Amal falou, muito mais pessoais do que, de fato, enxergando a realidade como ela é, só tende a afastar e confirmar para ela que é melhor estar com o outro do que com ele mesmo. Que ela tomou a decisão certa. Para mim, se fosse aventando essa possibilidade de ele reconquistar ela, seria ele se afastar completamente. Ele agora se reconquistar para si mesmo, parar para pensar nele, melhorar, e quem sabe um dia, quando ela visse ele de novo, encontrasse um outro homem e pensasse, poxa, olha só o que eu perdi. Mas Sabe também não adianta botar isso na cabeça e ficar pensando, eu vou agora fazer isso só para um dia que ela me encontrar, entendeu? Tipo, não entrar nessa paranoia. Mas ele se melhorar um pouco, pensar mais em si, entendeu? Realmente fazer uma terapia e sair desse ciclo vicioso, porque é um ciclo vicioso. A gente acha que tristeza é um negócio que a pessoa quer sair correndo dali. Muita gente fica apegado à tristeza, porque querendo ou não, é uma coisa que você também sente.
lamber as feridas existe um certo prazer mórbido em lamber as próprias feridas, né? Tipo, ficar tipo, ó, como eu tô doído aqui, como eu tô. E a pessoa fica nisso, né? Tipo, eu já vi esse padrão sendo repetido por aí. Mas esse negócio que tu falou, Mal, dele, né? Dele focar nele, né? E aí um dia, quem sabe. O conselho é correto. Só que eu lembro, quando eu já passei por coisas assim, né, no passado, quando eu via essa, tipo, o que é que eu quero dizer aqui? É que para você ter esperança, você precisa deixar toda a esperança, você precisa abandonar a esperança mesmo. Tá entendendo o que é que eu quero dizer? Porque senão o cara fica naquele negócio, tipo, vou focar em mim, não sei o que lá, pensando em que ela Sim. volte para ele. Tudo bem, pode ser que isso sirva de motivo para ele melhorar, tá entendendo? E depois, quando ele vê, depois ele vai ter melhorado tanto que ele note que, tipo, ele não precisa desse estímulo e que é bom ele fazer a coisa por si mesmo, né? Dessa maneira. Ponto. Rasta, me permita, quer falar algo, Mal? Não, pode falar. O meu nego, quer fazer alguma observação ou não? Posso comentar? Eu acho que só não observação, mas alguma pergunta assim. Por que geralmente o homem, quando ele se fode, né? Ele acha que ele tem que fazer coisa pra caralho. E ele sai fazendo merda dessa forma que ele... Por que ele faz isso, ao invés de simplesmente centrar nele? Ego ferido. Falta de referência, ego ferido. Ponto. Ele não quer Vaidade. sair por baixo. Eita. Tá. E Rasta, me permita fazer um adendo no seu comentário. Que é o seguinte, o que a Mal comentou, ele precisa de um tempo se afastar, ok. E o Rasta falou, em certo limite não pode ter esperança. Correto, Rasta? Sim, sim. Só que qual que é a grande dualidade? E olha só, ele vai ter esperança. No início ele vai ter esperança. Então, por que muita gente se ferra tanto em direções de outros profissionais, que é o seguinte, se eu falo para o meu aluno, para o meu paciente o seguinte, você não pode ter esperança para voltar, você vai ferrar o peito dele. Por quê? Ele, no fundo, não controla a esperança que tem, porque você não controla o sentimento que brota do peito. Então, como que eu não vou ter esperança de algo que está vindo automático no meu peito? E se eu falo para não ter esperança, tipo assim, gera um grande conflito. Não é para ter esperança, mas tá vindo esperança, fudeu. Então, eu sempre ordeno da seguinte questão, sendo realista e levando para a verdade. A esperança você vai ter. Só que qual que é a grande diferença? Ao invés de você direcionar a esperança no seu peito para que ela termine, pegue essa esperança e faça uma oração contrita, uma oração verdadeira, uma entrega para a seguinte questão. Senhor, que me dê forças para me fortalecer a ponto de que eu me torne uma pessoa melhor e que essa esperança faça eu me tornar ou um homem melhor, uma pessoa melhor. Ou seja, a esperança ela vai existir, porque ela vai brotar. Então, por isso que eu nunca anulo essa dinâmica da esperança. Sim. E agora, fazendo uma conexão com a Mal, o que eu estudava lá atrás, 2010, 2013, 2015, o tal do contato zero que a Mal fala, né? Se afasta. Só que qual que é o grande problema? O ato da reconquista, ele não se resolve com se afastar. Pois, se eu somente me afasto, eu entro numa disputa de ego. Pois, eu me afasto, eu paro de dar estímulo para outra pessoa, a outra pessoa começa a sentir saudade e volta, não por conta de uma melhora, mas sim por uma questão apenas curiosa do porquê que ele se afastou. Então, por isso que eu falo, não faça contato zero, não se afaste simplesmente por se afastar. Faça o contato mínimo necessário. E o que significa isso? Você entra no contato mínimo necessário pegando o caso do Joãozinho. Joãozinho, ela tá namorando, você entra no contato mínimo necessário respeitar a decisão dela. Você só vai falar o mínimo com ela, que é o seguinte: se você tem alguma conta para pagar, se você tem alguma pendência financeira, se você tem algum objeto na casa dela ou ela tem na sua que é importante, você fala o mínimo para resolver o problema, não cometer os erros clássicos da reconquista, que é tudo que ele está fazendo ali, e você direcionar a sua esperança em melhorar como pessoa, se aproximar de Deus e, se assim for, quem sabe lá na frente você voltar, mas não agora. Isso. E aí ele pode fazer um plano, né? Um planinho assim de vida do que fazer. Eu vou para academia, eu vou reformular minha rotina, porque como ele tá
num vício, assim, de ficar na rede social dela, ficar vendo o que ela tá fazendo, ficar vendo fotinha, ficar com as amigas. Stalkeando. Stalkeando e pensando e criando história na cabeça e planejando, né? Tipo, vou mandar mensagem, vou falar isso aqui. A pessoa termina ficando paranoica, é por isso que ele tá triste, porque nada tá dando certo e nem vai dar certo assim. Por isso que eu falei, se afasta e para pra pensar, entendeu? Só que agora pensa em tu. Vai pra academia, fica mais bonito, fica forte, vai estudar, entendeu? Para de pensar nisso por um tempo, se organiza aí, tu e tu mesmo, e faz metas pequenininhas, tipo, eu vou, sei lá, perder tantos quilos esse mês, eu vou ver a manga do meu braço começar a subir, né? A bíceps, aquela manga. A manga. Aquela manga. Aquele... Vou fazer a manga crescer. Aí depois eu vou terminar esse livro aqui. Vai fazendo metinhas, entendeu? E fica focando nessas pequenas metas. E segue tua vida. Daqui a pouco, pode ser até que tu esqueça, bicho. Que tu é novo. Tá ligado? Tu nem era casado. Tipo, não é um casamento. Não tô querendo minimizar, não. Mas, assim, eu tô validando que isso é triste. Eu já passei por término de namoro. Também já levei na pé na bunda. É isso aí. É ruim. Mas quando a outra pessoa dá sinais claros, eu não quero você. Acredite nela. E pare de pensar que ela está mentindo, querendo enrolar e querendo fazer algum joguinho. Se bem que mulher também pode fazer isso, tá? Porque mulher também é sacana. De tipo... mas aí o cara vai ter a esperança no joguinho. É a pior... Mas pode acontecer. Mais um motivo para se afastar. Entendeu? Perfeito. Essa parada, Rasta, que você falou, esperança no joguinho, é o que eu encontrava muito enquanto eu estudava. Daí, qual que é a dinâmica? Eu encontro muito sobre essa dinâmica de jogo, se afasta, daí quando ela entrar em contato, se faça de difícil, porque tudo aquilo que é escasso é valioso. Moral da história, se ela se reaproxima de você e você faz de cu doce, você vai confirmar para ela que você é um idiota, porra. Eu não sei. É que aqui, né, a gente tá no domínio de Eros mesmo, né, no domínio do Cupido, né? E vou contar uma história aqui pro nosso amigo, se ele estiver ouvindo, né? Que é uma história que ele deve conhecer. Se ele não conhecer, vai conhecer agora, né? Porque ela tá nas Metamorfoses de Ovídio, né? Ela é a história de Daphne e de Apolo, né? Apolo, todo mundo sabe que ele é o deus do sol, né? Ele é o deus da música, é o deus da profecia. Ele é, porra, bonitaço, né? Tipo, ele é, imagina Renato Gaúcho, anos 80, né? Febo Apolo. E ele zoava Eros, né? Ele zoava Cupido, porque Cupido era pequenininho, né? Representado como se fosse uma criancinha, assim, né? Então ele zoava Eros, né? Ele ficava zombando dele. E ele, né? Apolo tinha acabado de matar uma serpente também, né? Uma serpente do caos, né? E ele estava se sentindo o garotaço, né? Então ele meio que zombou de Cupido, dizendo: o que tu tá fazendo aí com essa flechinha, tá entendendo? Fica jogando essas flechinhas, se não te explodo a cara, né? Deixa as armas pros caras de verdade, né? Pros rochedos, né? Ou seja, zoou Eros por sub-5, assim, né? Então, tentou mogar ele na linguagem da internet. E aí, o que Eros fez? O que Cupido fez? Ele disse: é mesmo? Então tá bom, calma aí. Ele pegou duas flechas, né? Ele pegou uma flecha de ouro, que é uma flecha que desperta um amor irresistível, né? E ele pegou uma flecha de chumbo, que é a flecha que gera o asco, gera o phobos mesmo, a repulsa, a rejeição, né? E aí ele lançou a flecha de ouro em Apolo e a de chumbo ele jogou em Daphne, que era uma ninfa, né? A filha do rio Peneu. E aí, ou seja, o Apolo ficou movido por um amor irresistível e ela por uma repulsa a qualquer homem, para que ela jamais ia amar homem algum, né? Aí o que acontece? Apolo vê Daphne e ele é tomado por essa paixão, né? Ele é tomado por essa parada. Quando você deu tempo com a menina e você viu ela na balada, ali, ó, pá, você tomou a flechada de ouro, tá ligado? E aí você foi atrás dela, pá, ela tomou a flechada de chumbo,
saca? Tipo, eu acho que essa é a grande parada. E aí ele tenta se reaproximar dela. E primeiro ele tenta se aproximar com doçura mesmo, né? Ele promete proteger ela, promete riqueza, promete glória. Veja que teve um momento do relato do nosso amigo que ele fala para a menina, eu acho que no casamento, né? Que ele mudou muito, né? Que ele quer família, que ele quer... Começou a dar, né, ali o checklist do homem sério, né? E pá. E ela simplesmente saiu correndo. E aí ele, pô, como assim? Eu, Deus Apolo, ela sai correndo, né? E aí ele sai, tipo, não fuja de mim, não, eu não sou um inimigo, né? Eu sou aqui, Apolo, sinistro, bonitaço, sou o Deus da música, né? Sou o Deus da luz. Só que quanto mais ele tenta chegar perto dela, mais ela corre depressa, né? E aí ela entra num desespero, e é muito assim, quando a mulher pegou o bode de você, e você vai atrás, tudo o que você faz, toda a força que você coloca, todo o esforço que você coloca para ir atrás dela, ele é convertido, você faz isso na esperança de que aquilo desperte o amor, aquilo é convertido em asco completo, assim. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.